Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje traz para o estúdio, para a nossa conversa, o COO da agência YR, Davi Lalum. YR, tradicionalmente conhecida como Younger Rubicam, e que agora trabalha com as iniciais. Davi Lalum, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no estúdio do Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, obrigado Milton pelo convite. E tentar entender esse mercado publicitário agora é um dos nossos objetivos nessa conversa de hoje, porque é um mercado que foi tremendamente impactado, não só pela concorrência, mas pelas novas tecnologias. Que momento é esse que vocês estão vivendo? É um momento de transição mesmo. A questão é a que velocidade e como. Essa transição começou uns 10, 15 anos atrás com a chegada da internet nas nossas vidas e ele vem se moldando ao longo dos anos com algumas questões que são específicas ao Brasil e outras que são globais mesmo. Bom, eu lembro que há 10 anos, 5 anos, sempre quando nós falávamos sobre como que o mercado publicitário estava sendo impactado, ou atuando com as novas mídias, sempre se dizia o seguinte: estamos aprendendo ainda. Já aprendemos alguma coisa? Não. Aprendemos e desaprendemos todos os dias. Isso são novos comportamentos, novas gerações, novas tecnologias. Acredito que a velocidade de entrada dessas tecnologias nunca foi tão exponencial esses últimos anos. E até hoje eu não acredito que tenha um modelo de sucesso. Então, precisamos aceitar um termo que a gente usa bastante, viver e trabalhar em beta, no sentido aceitar que as coisas vêm mudando e que precisamos testar coisas para aprender. Estamos sempre no protótipo? Se de alguma maneira sim, obviamente que para tocar grandes anunciantes e grandes campanhas a gente não está no protótipo, mas sem dúvida para abrir as novas frentes de comunicação e de tecnologia, estamos abrindo-se alguns pilotos para tentar entender como funciona, como as pessoas reagem e construir o seu novo modelo. E você avaliaria assim que nós estamos indo bem nesta história? Ou seja, nós estamos conseguindo acompanhar a Uhum. velocidade das mudanças? Estamos evoluindo, acho que o mais importante do que tudo, estamos progredindo, estamos aprendendo, que é uma coisa, na essência, gostosa, é essencial para todos nós. Então, se estamos indo bem, porque estamos abrindo novas frentes, que são frentes do futuro e que são frentes que hoje, mais do que tudo, atendem melhor os consumidores do que antes. Como é que vocês desenvolvem isto, esse pensamento dentro da Yang? Como é que vocês fazem para que a equipe de profissionais de vocês esteja preparado e enxergando todas essas mudanças que podem acontecer a qualquer momento? Que ambiente é esse que vocês criaram no sentido de conseguir oferecer para esses profissionais este espaço? Sim. A primeira coisa, em toda a empresa de serviço, ainda mais em agências, nosso patrimônio, nosso ingrediente principal são as pessoas. A gente não tem processo industrial, a gente não tem parque fabril, a gente tem pessoas. Então, tudo parte das pessoas. O nosso trabalho, há uns 5, 7 anos, é um trabalho de mutação progressiva, onde a gente tenta fazer a sorte de priorizar sempre nas nossas contratações pessoas que têm algum tipo de relação, background ligado a novas tecnologias. E isso qualquer seja o departamento. É uma visão que a gente tem na agência, a gente não cria um departamento de digital, um departamento de inovação. A gente acredita que esse movimento ele tem que ser intrínseco a cada departamento e cultural, mais do que tudo. Como foi a sua relação com essas novas tecnologias profissionalmente? Porque você começou também, apesar de ser jovem, você começou antes desse processo. Eu não sou tão jovem, Milton, mas eu agradeço. Eu comecei com propaganda tradicional, mas muito rapidamente, a partir dos meio dos anos 90, realmente quando começou a internet na Europa, especificamente na França, depois um pouco Inglaterra e Estados Unidos, eu trabalhei bastante em ambientes inovadores, hein, com agências que eram agências de comunicação muito ligadas ao digital. Ah, a realidade é que se você não continuar nesse pulso, você perde muito. Então, você pode ficar nisso de 97 a 2000, 2002, que no meu caso foi até 2005, mas se você não continuar na mesma tomada, você tem que reaprender de novo. O que aconteceu comigo? Então, eu fiquei muito na frente, entre aspas, hein, dessas questões até 2005. Depois eu voltei a uma coisa um pouco mais tradicional e eu vou te falar que agora, 5, 6 anos, desde 2007, 8, 9, a gente está reacelerando muito aqui no Brasil.
Bom, e aí você que está acompanhando aqui o programa, talvez não fosse nem necessário eu ressaltar isso, pelo próprio sotaque é possível de perceber, o Davi Lalum é francês. Você chegou no Brasil em 2006. Sim, final de 2005, Final de exatamente. 2005, início de 2006, mais ou menos nesse período. E a sua experiência nesta área não passou só pela França, mas passou também pelos Estados Unidos. Sim. E aí eu queria entender o que que você traça de paralelo entre esses diferentes mercados que você participou. Bom, afinal das contas, a gente está num mundo globalizado mesmo. Então, eu não tive grande sensação de estranheza quando eu cheguei no Brasil. Igual quando trabalhei nos Estados Unidos ou em Londres um pouco, depois da França. Afinal, a gente está fazendo o mesmo métier para anunciantes, que uma grande parte deles são anunciantes globais, ou quando não são globais, eles são tão importantes no país deles e competindo com concorrentes que são globais, que eu acredito que o ambiente em si é bastante coerente. Obviamente, tem algumas diferenças, algumas que são conjunturais. Hein? Então, a situação do Brasil hoje é muito diferente da situação da França hoje, ou até da França alguns anos atrás. Então, isso cria dinâmicas de mercado diferentes, dinâmicas específicas de ramo, no meu caso, da propaganda diferente, e questões culturais também, que mudam um pouco o jogo. O mercado brasileiro tem uma característica própria, não? Sim, publicitário, sim. Ele tem uma característica muito rara no mundo, que é um mercado que decidiu não separar a questão da mídia da questão do conselho e da criação. Isso faz que a gente está num ambiente mais consistente, mais coerente e mais sólido para trabalhar as marcas. Na Europa, através de várias leis, essa questão foi juridicamente separada, onde uma empresa não pode comprar a mídia e, ao mesmo tempo, fazer o conselho estratégico e a criação. Qual é o impacto desta característica brasileira? Eu acredito que, vendo meus amigos europeus que passaram por essa separação e estão sonhando em voltar ao modelo anterior, que foi quebrado no início dos anos 90, no caso da França, que é uma vantagem, porque a gente consegue ter um pensamento mais integrado de maneira geral. E hoje em dia, como a gente tinha comentado no início da nossa conversa, tem uma pulverização tão grande das novas mídias, que acho que a questão das mídias ela virou muito mais importante e estratégica, ao mesmo tempo que o conteúdo é importante, que a mensagem é importante, que a estratégia é importante. Mas hoje em dia uma estratégia ela tem que ter a mídia no centro dela, porque tem muitas maneiras e muitos jeitos de alcançar e conversar com o consumidor hoje em dia. E o consumidor, esse que você acabou de citar, ele é muito diferente aqui no Brasil? O consumidor ele é um pouco diferente. Na verdade, acho que o consumidor no Brasil é um pouco mais complexo, porque tem muitos consumidores no Brasil, não simplesmente pelo tamanho do país ou a dimensão continental do país, mas também pelos vários momentos de maturidade do consumidor brasileiro. A gente tem vários tipos de consumidores brasileiros. Essa evolução, quase revolução, falo revolução doce, hein, porque ela não criou nenhum grande conflito, fora os debates um pouco mais nervosos dos últimos tempos, que aconteceu nesses 10, 15 últimos anos no Brasil, onde a gente viu, não sei, 50, 60 milhões de pessoas entrarem na classe média brasileira, criaram um novo polo de consumo no Brasil, que foi excelente para o crescimento do país e que foi muito interessante para as marcas. Então, essa é uma nova frente de pessoas que não existiam no radar das marcas 10 anos atrás, com quem a gente tem que aprender a lidar. Ao mesmo tempo, tem ainda pessoas que não conseguiram entrar nessa classe média brasileira, que também são potencial de consumo, que também estão no outro estado de maturidade. E tem pessoas que já tinham um pouco mais de facilidade em relação a recursos, hein? E que são também outro patamar de consumo. Sem falar, ultimamente, de uma coisa que é uma tendência mundial, que uma parcela pequenininha de consumidores que realmente são específicos, são hiperconsumidores, porque eles têm muito poder de compra e muito dinheiro, e que são um segmento muito específico que também existe no Brasil. Aí nós estamos falando o quê? Do mercado de luxo? Sim, que na verdade, obviamente, se trata do mercado de luxo, mas também são pessoas que compram muitas outras coisas, que têm que se alimentar e não só de caviar todos os dias. Agora tem uma questão, você descreveu aqui vários tipos de consumidores no Brasil. Como é que as marcas conseguem falar com todos eles? Ou não deve tentar falar com todos eles?
Tem sempre uma questão que acho que é existencial na propaganda, que é a questão de segmentar ou não as mensagens, né? Acho que também está ligado à questão da tecnologia. A gente nem falou a gente falou de faixas sociais, de alguma maneira a gente não falou de faixa etária. Então, como a gente se relaciona hoje como adolescente comparado com minha mãe ou minha avó, são coisas também que criam mais complexidade. Na realidade, ainda tem um trabalho de massa, porque alguns meios que são meios mais clássicos ainda têm uma capacidade de alcance, uma penetração que não se discute. A televisão no Brasil, televisão aberta, penetra mais de 95% dos lares brasileiros. É uma ferramenta que, mesmo que hoje em dia ela esteja desafiada por muitas outras, ainda tem um poder de alcance, um poder de convicção que não se compara. Então, acho que nosso trabalho é conseguir se trabalhar a massa no primeiro tempo e depois, em paralelo, endereçar alguns segmentos específicos para as marcas. Essa questão da penetração da televisão, isso é um diferencial deste mercado no qual vocês estão atuando aqui no Brasil, se comparar, por exemplo, com a própria Europa. Sim, é um diferencial, sim, porque, de novo, o país é grande, o alcance é grande, ainda mesmo que seja um país muito rápido em relação à adoção a novas tecnologias, em alguns aspectos ele é até pioneiro, hein, quando a gente olha o tempo passado em meios como o Facebook, o Brasil é o número um, o número dois, mesma coisa para o Twitter e um monte de outros aplicativos ou ferramentas digitais. Então, tem uma capacidade, acho que porque basicamente eles são mídias sociais, e o Brasil é um país social Uhum. nas relações humanas. Acho que me fez não só viver no Brasil, mas imigrar, definitivamente. Eu não sou mais francês, meu sotaque infelizmente vai ficar, mas vocês vão se acostumar depois de mais 2 minutinhos. Mas é um país profundamente social. Então, acho que as tecnologias nesse sentido estão trazendo essa questão social. Mesmo assim, ainda tem alguns desafios de penetração. Se compara a internet na Inglaterra, por exemplo, que acho que é o país mais evoluído em relação à penetração e uso, acho que a internet está ultrapassando a TV em relação ao consumo de mídia já há 1 ou 2 anos. Né? Então, eles estão realmente num patamar quase igual. Ainda a gente tem tempo. A penetração da internet no Brasil, se não for besteira, deve ser ao redor de 60% no início desse ano, deve ter crescido. Smartphone, que é a ferramenta principal de penetração hoje em dia, porque a internet, através do celular, é o maior fator de penetração, é de 25% mais ou menos. Então, ainda tem espaço para esses meios crescerem na população total brasileira. Você citou a questão do smartphone, da importância do smartphone hoje em dia. Para quem estava acostumado a fazer publicidade para a televisão e com todos os recursos tecnológicos e com a beleza das imagens, é um pouco frustrante ter que fazer publicidade para smartphone? Não, é frustrante para as pessoas que não gostam de desafios e frustrante para as pessoas que não têm imaginação. Ah, o que muda é que a gente tem que reaprender um pouco o nosso métier. Mas eu sempre falo de maneira um pouco pejorativa que a propaganda, eventualmente, é um dos setores mais conservadores das industriais de maneira geral e das indústrias de serviço. Se eu olho todos os meus clientes anunciantes, eles mudaram de estrutura, de modelo de negócio 5 vezes nos 20 últimos anos. A propaganda ainda está muito ligada a 4 ou 5 funções que foram criadas, a maior parte delas nos anos 60 nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então, a nossa capacidade a se desafiar, ela ainda tem muito espaço. Para responder mais precisamente à questão sobre o mobile, eu acho que se a gente tem que pensar o que tipo de mensagem as pessoas estão a fim de ouvir, o que não é mais aceitável como interrupção, como você conseguir agregar na vida das pessoas. Sem dúvida, tem esses últimos anos alguns pilares que mudaram um pouco o jogo de como a gente se comunica. Tem uma questão de fazer a propaganda tradicional, mas tem uma vontade, uma necessidade de informação. Então, a propaganda sempre teve esse papel de informar, mas hoje em dia a capacidade de informar é muito mais profunda, porque as pessoas querem saber, querem poder comparar, querem poder entender um novo serviço, um novo produto. Tem um outro aspecto que está mais ligado ao lúdico. Acho que a propaganda tem que entreter. Não sistematicamente, mas além do pilar da informação, o pilar do entretenimento. Por isso que a gente vê bastante celebridade, bastante a questão da música, do esporte, como todo ao redor das nossas propagandas esses últimos anos, e também um aspecto muito importante. E o último aspecto que é óbvio que é a tecnologia como um canal de vínculo a mais com nossos consumidores.
Os números são mais ou menos esses. Há 4 anos nós tínhamos o quê? 4, 5 milhões de smartphones no Brasil. Hoje devemos ter em torno de 50 milhões de Uhum. smartphones. Os smartphones se transformarão no grande canal de comunicação? Tem um debate que é interessante aí, sobre sempre que a gente veio com essa questão da primeira tela, a segunda tela. O Twitter foi interessante que ele é um acelerador de integração smartphone TV, porque o Twitter ele principalmente estoura nos momentos grandes de televisão, que as pessoas vêm comentando, etc, etc. Então, é uma aliança muito interessante. Eu gosto desse aplicativo por isso. Ah, Cada vez mais que a gente utiliza a primeira tela como a TV e a segunda tela como o smartphone ou o telefone celular, as pessoas botam isso em dúvida. Falam, mas a primeira tela não é o smartphone. Na realidade do seu comportamento no dia a dia, a sua primeira tela não é o smartphone. Então, hoje em dia, acho que a gente está exatamente nesse momento. Na verdade, que as pessoas nem pensam em primeira tela, segunda tela. Eles vivem de maneira multitarefada e multiuso com vários meios. Mas, sem dúvida, ele está tomando um espaço extraordinário e ele só tende a crescer. E é clara essa necessidade de que a marca, a empresa, o produto tem que estar navegando em todas essas telas de uma maneira conjunta, numa linguagem única. Linguagem, eu não sei se a linguagem tem que ser única, Milton. Eu imagino que, de novo, o que a gente conseguir transferir de informação, conteúdo, às vezes aplicativos de marca no smartphone, é um pouco diferente do que a gente enxerga como televisão hoje. Mas, ao mesmo tempo, por isso que eu não polarizo na minha cabeça, pelo mínimo, tanto essas telas. O que está virando uma TV hoje em dia, com a internet dentro, com a questão da interatividade, com, de novo, um consumo que é um consumo totalmente on demand, cada vez mais on demand dos seus programas, não é muito diferente do nosso jeito de usar um computador, um smartphone. Acho que, afinal, são telas obviamente, te acompanhar no seu dia a dia, na sua mobilidade, os outros podem ser mais ou menos fixos, mas, afinal das contas, eu acredito que as funções dessas telas são cada vez mais parecidas. Bom, me permita retomar um tema que você tratou agora há pouco, quando você disse que as agências de publicidade, ou mercado publicitário, é conservador. Isso não é uma contradição, levando em consideração que é nestes ambientes que nós encontrávamos ou encontramos os criadores, as pessoas criativas? Não é uma contradição. Eu gosto de falar isso para provocar um pouco naturalmente. Eu gosto do meu métier, eu acho ele maravilhoso e bem avançado. Eu acho que, de novo, a capacidade que a gente tem em inovar, no sentido arriscar, botar em jogo o que a gente tem. Eu não estou falando do Brasil, estou falando das agências como todo. É uma coisa muito desafiadora, porque é uma coisa que mexe com o seu modelo de negócio. Então, a que ponto você arrisca o que você tem, sabendo que isso está evoluindo e você vai apostar em coisas novas. Eu acredito que outras indústrias, estava te falando, fizeram isso de maneira mais violenta, mais agressiva do que a propaganda mundial, de maneira geral. Mesmo que, de novo, o âmbito criativo da propaganda continua existindo. Obviamente, né, porque a gente vem, antes de tudo, ideias. Então, o nosso ambiente é criativo, mas, de novo, a questão de como a gente abraça essas tecnologias e como a gente, de maneira agressiva, aposta aos novos caminhos, é uma coisa que está chacoalhando as agências do mundo inteiro e, hoje em dia, ainda a gente está experimentando porque não tem verdade definitiva sobre isso. As agências são conservadoras ou são os clientes conservadores? Debate espetacular. O bom é que isso não muda da França aos Estados Unidos ou Brasil. Eu tendo a achar, no ambiente brasileiro, os clientes não tanto conservadores, porque ainda são as posições são muito diferentes. Na França, eu trabalhei num environamento onde a economia era crescimento zero, né? 0,5%, 1% ao ano, o que não é muito diferente do nosso ano no Brasil, mas que, de maneira geral, é um pouco diferente do que eu conheci no Brasil desde que eu cheguei. E, nesses momentos, a capacidade de arriscar pode parecer mais complexa do que você tem potencial de crescimento. Eu acho que isso ainda criava até o ano passado um ambiente
mais propício a aceitar inovação no Brasil do que em outros países. Eu diferenciaria isso dos Estados Unidos, que pelo conceito do país, que por trás do país a gente pode gostar ou desgostar, eu não estou falando de modelo econômico, tem uma ideia por trás, essa ideia está muito ligada a enxergar o futuro, a vender o futuro, a inovar como todo. Eu acredito que os Estados Unidos continuam sendo o país mais arrojado em relação a isso, de maneira geral, né? Não é por acaso que tem Silicon Valley, que tem, a gente estava falando desses pilares novos da propaganda, acho que muitos deles estão nos Estados Unidos e principalmente na Califórnia, porque hoje em dia a grande propaganda está ligada à tecnologia, Silicon Valley está ligada a entretenimento, Hollywood, e tudo isso vem se encaixando com a propaganda tradicional. Então os Estados Unidos são muito arrojados, acho que o Brasil, sim, os anunciantes são mais abertos do que eu conheci na média na Europa. De que forma as corporações brasileiras elas podem se aprimorar nesse cenário de globalização? As corporações em si são sempre coisas. Minhas sensações, elas são cada vez menos de gringo, hein, graças a Deus. Então eu tenho um olhar eventualmente um pouco mais acostumado e menos crítico no sentido amplo, hein, do que uma corporação brasileira versus uma de um outro país. O que eu acredito? Eu enxergo nas pessoas, se vou voltar à questão das pessoas, nas corporações, uma capacidade de trabalho, uma capacidade de inovação de maneira geral, uma certa coragem e uma vontade que eu não enxergava em muitas empresas na Europa. Ao mesmo tempo, tem ainda alguns déficits, que são déficits estruturais do Brasil, que eu não encontro nos meus grandes clientes, porque meus grandes clientes são clientes, de novo, que são clientes ou internacionais ou de um padrão que não deixa nada a desejar, ou ao contrário, deixa às vezes a desejar empresas internacionais comparadas com brasileiras. Mas, de maneira geral, tem uma questão ainda de qualificação, né? Em todos os estádios de mão de obra qualificada. A palavra mão de obra pode parecer um pouco básica, mas que às vezes faltam. Tem uma questão, de novo, a gente está falando do momento Brasil, onde as necessidades estão mudando. A questão do papel do marketing, por exemplo, que é uma coisa essencial, eu acredito que está mudando muito. A função marketing no Brasil é uma função pouco desenvolvida comparada com outros países, porque o marketing ele te ajuda a diferenciar seu produto e a deixar ele de alguma maneira mais competitiva. O Brasil precisou menos disso nos últimos anos, porque a gente tinha um monte de gente chegando no mercado que ainda não tinham consumido. Hoje em dia, essas pessoas, a gente vê isso com a indústria dos carros, né? O 1.0 quase mais ninguém quer. Então, hoje em dia, as pessoas, e eu estou dando o exemplo do carro, poderia te falar do iogurte, da passagem aérea, as pessoas estão atrás de um valor agregado superior do que 5 anos atrás, e as indústrias, de maneira geral, empresas de serviço, industriais, têm que trazer isso para o seu consumidor. Então, é um frango orgânico, obviamente, ele não vai fazer as toneladas de volume que vai fazer o frango normal a 1,50 centavos reais o quilo. Mas em todas as indústrias tem um upgrade de necessidade, e isso bota o marketing no centro. É uma capacidade a inovar e de se diferenciar que, de novo, eram assuntos menos centrais 10 anos atrás no Brasil, e hoje eles são essenciais para qualquer empresa. O que são os grandes desafios desse mercado que você atua a partir de agora, olhando aí para os próximos 10 anos? Publicitário em si? Sim, publicitário. Menos conservadores. Resumindo. Agora você já variou. Você começou dizendo que eram conservadores, depois nós começamos a conversar assim, não é que são bem conservadores, eu gosto de provocar. E você voltou a provocar. Sim, a gente tem um desafio gigante, né? Porque a gente tem que, especificamente no Brasil, porque, de novo, ele, do meu ponto de vista, é um país um pouco mais complexo. Tem que conseguir continuar o que a gente vem fazendo, que é informar, educar no papel do que a propaganda pode educar. Obviamente, tem outras ferramentas para educar do que a propaganda, e basicamente atrair os nossos consumidores com, de novo, as ferramentas de alcance que hoje funcionam no Brasil. Ao mesmo tempo, eu vejo isso muitos com meus filhos, a gente tem que conseguir, entender, dois, pilotar. A gente falou muito pilotar, porque essas coisas evoluem. Tem tecnologias que não existiam
um ano atrás, a gente pode falar do Waze, não existia um ano atrás, existia, mas no comportamento cotidiano não existia. Hoje em dia está todo mundo com isso. É uma relação cotidiana em cima de uma ferramenta, um serviço, aonde a propaganda entra nisso, aonde as marcas agregam nisso. Eu te dou o exemplo do Waze, mas poderia te dar mais 5 aplicativos recentes dos últimos anos que não existiam no nosso panorama. Então, a nossa questão é uma questão de entendimento, adaptabilidade, entendimento de como as marcas entram nisso, não para poluir, mas ao contrário, para agregar, porque a nossa questão não é só ficar presente, porque as pessoas já sabem como driblar a gente, o que elas querem da gente e não querem. Então, mas simplesmente conseguir criar ambientes coerentes e interessantes para o consumidor, onde as marcas elas trabalham. Eu uso uma palavra por isso, tentando resumir qual é o nosso desafio. A gente falava muito, 10 anos atrás, de love brands, que são essas marcas que as pessoas enxergavam em cima de um pedestal, que elas tinham um pensamento para compartilhar com o mundo. Então, essas grandes marcas globais que compartilhavam um ponto de vista com o consumidor e o consumidor abraçava essas marcas que ele gostava delas. Hoje em dia, eu sempre falo, dentro da agência, que a gente passou dessa etapa, as marcas ficavam no pedestal e eram desejadas para um outro momento que eu chamo de life brands, que são marcas que pertencem à vida do consumidor no dia a dia, que entregam para ele um serviço, uma informação, às vezes um pouco de entretenimento, dependendo das marcas, e que fazem parte do cotidiano dele como uma marca de serviço em si, qualquer seja, de novo, o segmento da marca. Eu acho que essa é a evolução, onde a gente vem, de novo, pulverizando as nossas atuações em várias frentes. Cada um, de novo, ela tem um papel, é muito mais complexo, por isso que é muito mais desafiador, mas é muito mais interessante. Tentando não ser intrometido na vida desse consumidor, você lembrou do Waze, você está lá dirigindo com o Waze na frente, de repente aparece um banner com o nome de uma empresa qualquer, dizendo que ali próximo você pode encontrar, etc. e tal. Essa intromissão ainda incomoda muito o consumidor? O consumidor brasileiro já passa por cima disso, já está acostumado, sabe que o jogo é esse mesmo. De novo, acho que o papel nosso é evitar a intromissão, no sentido da sensação de intromissão. Acho que qualquer marca já sabe disso. Não adianta martelar, se não tem um propósito por trás e um interesse do consumidor. Como a gente está falando de novos formatos, de novo, a gente vai testando, entendendo aonde a marca ela realmente entrega uma informação, um serviço, aonde a marca atrapalha. O nosso papel, de novo, é só trazer valor agregado para a vida dos consumidores, porque senão, de novo, acho que sim, ele se acostuma, porque ele se adapta igual a gente. 2, ele dribla, no sentido do que, naturalmente, ele vai buscar o que ele precisa, onde ele precisa, e em algum momento, quando, de novo, o ambiente de marcas pode incomodar ele vai sair desse ambiente. Tá certo. Davi, você já se naturalizou brasileiro ou não? Ai, eu demorei. Na verdade, eu te falei, eu imigrei. Então, depois de 9 anos, eu entendi isso 6 meses, 1 ano atrás. Bom, primeiro porque a minha mulher é brasileira, meus 3 filhos nasceram aqui. Eu não tenho nada contra a França, eu amo a França, mas eu decidi realmente que a minha vida ia acontecer no Brasil. Eu tinha que ter pedido o meu passaporte brasileiro, eu tenho direito a esse passaporte, mas eu não fui buscar ele. Eu me arrependo, porque durante as eleições eu poderia ter pensado um pouco melhor sobre a minha vida, mas eu um dia farei isso. Tá certo. Davi, eu quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco, trazer parte aí dessa sua experiência na área publicitária e nos ensinando bastante. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton, pelo convite, foi uma delícia. Davi Lalum, que é COO da agência Y&R, que você pode chamar de Young, pode chamar de Young Rubicon, ou pode chamar como ela se chama agora, Y&R. E conversar conosco, sempre, pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br ou pelo Twitter, o @Jornal da CBN. Tem também o meu Twitter, o @Milton Jung, usando de preferência a hashtag MundoCorpCBN. E eu lembro ainda que essas informações que nós trabalhamos aqui, você pode compartilhar com seus amigos nas redes sociais, leva lá para o nosso grupo também do LinkedIn, agrega informações. A nossa ideia é essa. Combinado? Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo. Até mais!